Olá, chegou a hora de falarmos sobre transporte e infraestrutura e com um desfecho sobre a renovação das concessões de ferrovias importantes no Brasil. A Vale informou nesta quinta-feira que não chegou a um consenso com o governo federal para a repactuação dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Carajás e da Estrada de Ferro Vitória a Minas. A companhia informou, em fato relevante enviado ao mercado, que permanece comprometida com as bases gerais para repactuação estabelecidas no acordo celebrado em dezembro do ano passado. Sem consenso, o caminho agora do Ministério dos Transportes é a nova licitação. Os contratos das duas ferrovias vencem até 2027. E uma mega operação foi deflagrada pela Receita Federal e pela PF para desarticular um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis. As ações criminosas envolviam integrantes do PCC, o primeiro comando da capital, que utilizavam o porto de Paranaguá, no Paraná, para a importação irregular de metanol. O porto de Paranaguá era o ponto central da operação criminosa. Era pelo terminal que chegava o metanol, com documentação que indicava destinação legítima a empresas químicas ou de biodiesel para uso industrial. Mas os motoristas burlavam a fiscalização e desviavam o produto para postos de combustíveis da Grande São Paulo e outras regiões do país. De acordo com as investigações, o metanol chegava a compor 50% da gasolina vendida. O limite permitido pela ANP, a Associação Nacional do Petróleo, é de 0,5%. De acordo com a investigação, o grupo criminoso chegou a movimentar 52 bilhões de reais entre 2020 e o ano passado, em cerca de 1.000 postos de combustíveis em 10 estados brasileiros. Nesta quinta-feira, quase 1.500 agentes atuaram em 8 estados, visando mais de 350 alvos. Os desvios podem ter chegado a mais de 10 milhões de litros de metanol, com milhares de consumidores lesados com combustíveis adulterados e de baixa qualidade. Já no caso do leilão do túnel imerso entre Santos e Guarujá, o Tribunal de Contas da União confirmou o certame para a próxima semana. A dúvida sobre a data havia surgido após o tribunal determinar mudanças no edital. O destino do leilão do maior projeto de logística do Brasil foi definido no encontro, que reuniu ministros do Tribunal de Contas da União e representantes do governo federal, a Autoridade Portuária de Santos e o governo de São Paulo. O certame está mantido para o dia 5 de setembro, sexta-feira da próxima semana. A dúvida sobre adiar a data do leilão veio após o tribunal apontar fragilidades no convênio que delega competências para a execução da obra. Mas os ministros avaliaram que os ajustes podem ser feitos sem o impacto sobre o edital ou a data do certame. Na reunião, ficou definida a inclusão da Autoridade Portuária de Santos como interveniente no convênio, o que formaliza seu aporte financeiro, que a titularidade do túnel será da União ao fim da concessão, e a inclusão de cláusulas para mitigar riscos à navegação, com a exigência da aprovação prévia da Autoridade Portuária de Santos para o plano de restrições. Ficou ali consolidado o espaço que estritamente será de propriedade da União e o espaço que vai ser de gestão compartilhada para o projeto, para a operação, porque é uma obra que vai ser concessionada, então tem toda uma legislação específica. De modo que isso tudo ficou muito bem equacionado, e então todas as partes estão muito satisfeitas, garantindo aí a segurança jurídica necessária para que essa obra seja uma realidade na vida da população de Santos e que ela seja deflagrada a partir do leilão no próximo dia 5 de setembro. A entrega das propostas está mantida para o dia 1º. O investimento estimado é de 6,8 bilhões de reais. Mais de 5 bilhões serão de recursos públicos, divididos entre o governo federal e o de São Paulo. O contrato vai ter duração de 30 anos e inclui construção, operação e manutenção da estrutura. Essa vai ser a primeira ligação imersa do Brasil. O túnel vai ter 1,5 km de extensão e 870 metros no fundo do canal. Obra que nasce a partir de um convênio de delegação, em que a União atribui ao Estado uma condição muito peculiar de, digamos assim, ser a líder do projeto físico-estrutural, sem deixar
de lado a sua responsabilidade financeira pelo projeto. E essa equação foi muito importante para que a obra pudesse ser destravada. Todos nós aqui acompanhamos a importância desse modelo para que a obra pudesse ser destravada. Mas isso não significa que a União vai abrir mão da sua condição de ser a proprietária de alguns bens que são fundamentais para a operação. E isso precisava ser esclarecido e foi esclarecido do ponto de vista da reversão dos bens. E o túnel imerso foi um dos temas do Congresso da Academia Brasileira de Direito Marítimo, que acontece em Santos, litoral de São Paulo. As obras de infraestrutura foram debatidas durante a tarde. O painel da tarde do 9º Congresso de Direito Marítimo e Portuário da ABDM discutiu os principais projetos de infraestrutura de acessos ao Porto de Santos. Entre eles, a terceira pista da Imigrantes, vias internas do porto, incluindo o modal ferroviário e as obras da perimetral, além da concessão do canal e a obra do túnel Santos-Guarujá. Os painelistas destacaram a importância dos investimentos para reduzir os gargalos no maior complexo portuário do país, que continua batendo recordes de movimentação e já opera com cerca de 90% da capacidade total para cargas containerizadas. Que porto nós precisamos para daqui a 20 anos? Um porto que tenha um bom acesso pela margem direita, com a construção dos 2 viadutos no prazo de 3 anos, que tenha efetivamente a construção da margem esquerda finalizada, uma obra de 3 quilômetros, que tenha o seu canal aprofundado efetivamente para 17 e que tenha as margens do porto conectada com o túnel Santos-Guarujá. Tudo isso exige muita criatividade, muito esforço e uma boa interpretação do direito. Então a gente tem já um projeto da Imigrantes que deve sair o próximo ano e depois mais 5 anos de obra, conforme ele falou. A gente tem o projeto da ferrovia que vai bater 115 milhões nos próximos 5 anos e tem o projeto da redução da dragagem do canal para 16. Então acho que tudo está encaminhado. Eu acho que o ponto agora é a gente acompanhar toda essa evolução. E que o conjunto dessas ações vai trazer, principalmente para Eldorado, melhor capacidade para a gente poder carregar um navio maior, para a gente poder ter qualidade de chegada aqui no Porto de Santos, através da ferrovia e através da rodovia também. A intermodalidade e a diversificação no transporte de cargas foi apontada como uma solução para a otimização das operações logísticas. O modal ferroviário foi tratado como um agente importante nesse trabalho. A FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, tem planos de expansão, com obras que devem ser concluídas no segundo semestre de 2026. Ela está avançando com o seu cronograma de obras e de gestão da forma planejada lá em 2023, inclusive com antecipação de obras importantes, principalmente no Guarujá, lá na região de Conceiçãozinha, né, onde um dos terminais lá fez um investimento vultoso, construiu uma pera ferroviária nova, né? E lá a gente tem outros grandes terminais de container e de granéis, de commodities, né? Que estão em fase também de expansão, com grandes investimentos sendo realizados ou já realizados. A concessão do canal do Porto, que vai possibilitar as obras de aprofundamento para 17 metros, também foi destacada. Representantes do setor consideram o projeto importante para atender o aumento da movimentação no complexo, com a chegada de embarcações de 366 metros sendo operadas com total capacidade. E depois, é claro, que a gente não pode deixar de fazer a dragagem de manutenção, porque não adianta você fazer o aprofundamento e aí o assoreamento levar tudo isso embora. Então a gente tem que manter uma dragagem de manutenção, mas como o presidente Pomini colocou, isso faz parte do projeto e a gente está muito ansioso com isso. O Tribunal de Contas do Mato Grosso suspendeu o leilão do lote 6 de rodovias estaduais, que seria realizado nesta quinta-feira. A decisão foi publicada por meio de liminar depois da representação da empresa CS Infra, que questionou alterações nos requisitos de habilitação técnica feitas pelo governo estadual. A empresa afirmou que o governo fez mudanças em período muito próximo da data limite para a apresentação das ofertas. O lote 6 abrange rodovias entre as cidades de Sinop e Campo Verde. Os investimentos estimados são de 1,7 bilhão de reais durante o período de contrato. E tem muito mais notícias no portal bnews.com.br. Eu vou para o telão e eu destaco uma da região sudeste.
A comissão da Câmara aprova a audiência pública sobre o aeroporto de Guarujá. A Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados aprovou ontem, quarta-feira, o requerimento da deputada Rosana Vale, do PL, para a realização de uma audiência pública sobre o andamento das obras e a homologação do Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá. O objetivo é discutir os entraves burocráticos que têm atrasado a conclusão do aeroporto, parte do projeto de desenvolvimento da Baixada Santista. A deputada, que é a primeira vice-presidente da comissão, destacou a importância histórica da obra e a necessidade de identificar os obstáculos que impedem o seu funcionamento pleno. Está aí uma notícia sobre o Aeroporto Civil de Guarujá, que está demorando para ser entregue. Veja agora outras notícias. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, vai assinar a ordem de serviço para o início das obras de dragagem do canal interno do Porto de Suape, em Pernambuco. A solenidade está marcada para esta sexta-feira. O investimento chega a 204 milhões de reais, 104 do governo federal e o restante do estado. A obra vai aumentar a profundidade do canal para 16,4 metros, o que vai permitir a entrada de navios de grande porte. A dragagem é considerada estratégica para a expansão da movimentação de cargas em Suape e para a implantação do novo terminal de contêineres da APM Terminals. 2 corais e um peixe foram encontrados em uma mala durante inspeção no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os animais foram vistos quando a bagagem passou por um equipamento de raio-x. As espécies estavam embaladas em sacos plásticos. A carga, que havia passado por outros terminais sem ser detectada, foi apreendida e levada para o IBAMA. A montadora chinesa BYD vendeu mais carros que a Tesla na Europa pelo segundo mês seguido. Em julho, as vendas chinesas atingiram 9.700 unidades, segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis. O número triplicou em relação ao mês anterior. Enquanto isso, a montadora de Elon Musk viu as vendas caírem 42%, com 6.600 carros. O lucro da Tesla caiu 16% no segundo trimestre deste ano. O Ecoporto, especialista em movimentação de cargas de projetos, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Portos ao Cubo Itaú, maior evento de inovação do setor portuário do Brasil, em parceria com a startup Lupt. A solução de inteligência artificial implementada pela empresa trouxe resultados, como a redução de 28% em movimentos improdutivos de contêineres e a melhoria no cumprimento de agendamentos. O projeto surgiu dentro do Programa de Excelência Operacional da empresa, que buscava reduzir atrasos nos carregamentos e o desgaste desnecessário de equipamentos. A guerra comercial imposta pelo governo de Donald Trump ganha mais um capítulo que envolve o Brasil. O setor de ferro e aço norte-americano pede que o governo do país interfira na venda das operações brasileiras de extração de níquel para uma estatal chinesa. O negócio foi concluído mesmo com uma outra empresa com sede na Holanda oferecendo um valor mais alto. Mineral crítico usado na produção de aço inoxidável e baterias elétricas, é o novo centro de tensões entre China e Estados Unidos e tem como ponto da disputa o Brasil. O problema começou quando a britânica Anglo American vendeu suas operações no Brasil para a chinesa MMG, braço da estatal China Mini Metals. São plantas que ficam nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, em Goiás. Isso levantou o debate sobre a segurança no fornecimento mundial. A China ampliaria ainda mais a produção do planeta. Logo depois do fim das negociações, o Instituto de Ferro e Aço dos Estados Unidos enviou uma carta ao governo de Donald Trump pedindo para que interceda diretamente para evitar a transação.
informou que poucos países no mundo têm reservas de níquel e que a Indonésia é o maior deles, seguido da Austrália e do Brasil, e que a China já domina grande parte dos negócios no vizinho asiático. Os produtores norte-americanos querem que o governo do país leve essa preocupação para o presidente Lula. Eles entendem isso do ponto de vista de concentração, já que a China, com essa aquisição, já tem uma produção muito grande de nióbio, mas vai estar aí basicamente responsável por 50% a 60% de produção do material. E o nióbio, ele tem algumas aplicações, né? Uma delas é justamente a formação da liga metálica, né? Você, para formar uma chapa de siderúrgica, enfim, você pode fazer ela de várias maneiras, com vários componentes, né? Inclusive com o nióbio, mas o níquel também, especificamente, ele pode ser composto nessa liga metálica. Apesar da transação envolver uma empresa da Inglaterra e outra da China, o Estado brasileiro é que tem os direitos de exploração da área. A Anglo American tem apenas uma autorização para fazer a exploração e não o direito de propriedade. Quando a gente é proprietário de alguma coisa, a gente é proprietário da superfície, na verdade, né? Aquilo que está dentro da propriedade, enfim, pertence à União, como você bem disse. Então, caberá ao CAD, nesse aspecto concorrencial, verificar, e tenho certeza que a ANM, a Agência Nacional de Mineração, será provocada para verificar se o título da lavra segue com o negócio. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu uma investigação sobre a venda em um processo sobre concentração econômica. Como já falamos aqui, o Brasil tem a terceira maior reserva de níquel do mundo, com aproximadamente 16 milhões de toneladas, mas é apenas o nono em produção. A Anglo American não é apenas a maior produtora de níquel do Brasil, ela praticamente domina o mercado do país e envia o metal para países como o próprio Reino Unido, Estados Unidos, Espanha e a China. Então, para a Anglo foi um negócio de oportunidade, mas caberá ao CAD examinar exatamente essa questão concorrencial e também essa denúncia de supostamente a empresa holandesa ter oferecido 900 milhões contra os 500 milhões do grupo chinês, né, do conglomerado chinês. Então o CAD também vai examinar isso. Tem mais BNews 19 horas nesta sexta-feira. Uma ótima noite para você e a gente se encontra amanhã. Até lá!